O livro de Enoque é uma passagem que faz parte dos escritos da antiga cosmologia dos hebreus e aceita na Bíblia, versão dos 70, mesmo que mais tarde foi a base para se formar o Antigo Testamento no restante das Bíblias cristãs. Embora a Bíblia, versão dos 70, é aceita pela Igreja Ortodoxa, copta ou egípcia, o livro de Enoque é considerado um texto apócrifo pelas igrejas cristãs. O autor do livro de Enoque é o próprio Enoque, sétimo de Adão, avô de Lameque e bisavô de Noé. É ele quem está narrando esse livro tão polêmico. O livro de Enoque tem cerca de 5.500 anos, desde que Enoque nasceu há 622 anos após a criação de Adão. Isso significa que este livro é o mais antigo do mundo. Se o livro de Enoque fosse escrito no século II a.C., como algumas fontes mencionam, o apóstolo Judas nunca teria dito que Enoque foi o sétimo desde Adão. O livro de Enoque é o documento mais antigo e importante que descreve a cosmologia hebraica, às vezes chamada de livro etíope de Enoque. Por séculos, estudiosos europeus conheciam apenas o livro de Enoque somente por numerosas passagens preservadas na literatura patrística. Em 1773, o aventureiro escocês James Bruce encontrou cópias completas na Etiópia. Muitos manuscritos do livro de Enoque foram encontrados nos mosteiros etíopes. Inúmeros fragmentos encontrados foram chamados de manuscritos do Mar Morto de Qumran. A importância do livro de Enoque é pouco apreciada fora da comunidade acadêmica. A comparação do seu texto com os livros do Novo Testamento revela que muitas doutrinas anglicanas foram tomadas pelos primeiros cristãos. Portanto, não é de se estranhar que o livro de Enoque foi muito apreciado por muitos padres apostólicos e pela própria igreja. Enoque é importante por outra razão. A diferença dos livros canônicos da Bíblia é que eles nunca tiveram a intenção de ensinar ciências. As seções do livro de Enoque tinham a intenção de descrever o mundo natural. Às vezes o narrador parece explicar os céus e a terra para as massas admiradoras. A cosmologia é precisamente a cosmologia da Terra plana, que foi anteriormente derivada de livros canônicos. Os confins da terra. O anjo Uriel guiou Enoque na maioria das suas viagens. Eles fizeram várias viagens até os extremos da terra, onde a cúpula do céu desceu à superfície. Por exemplo, Enoque diz: "Fui aos extremos da terra e vi ali enormes animais, cada um diferente do outro, e diferentes aves, também diferentes entre si na aparência, beleza e voz. E a leste desses animais vi os confins da terra, onde o céu repousa. E os portões do céu estavam abertos, e vi como saem as estrelas do céu." Enoque, capítulo 33, 1-2. Mais uma vez, Enoque diz: "Fui na direção ao norte, até os confins da terra, e lá, no extremo de todo o mundo, eu vi um grande e glorioso assento. Ali também vi 3 portas abertas do céu. Quando sopra frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva, através de cada porta, os ventos avançam na direção noroeste." Enoque, capítulo 34, 1-2. Isso é consistente com Jeremias, capítulo 51, 16, que diz: "Tire a névoa dos confins da terra, abre as rachaduras para a chuva e tire o vento de seus armazéns." Nos capítulos seguintes, Enoque viaja até os confins da terra, no oeste, sul e leste. Em cada lugar, viu 3 portas abertas do céu. Havia outras coisas para ver nos confins da terra. Em várias ocasiões, quando Enoque e o anjo estão além da cúpula do céu, Enoque comenta que não há nada acima ou abaixo. Por exemplo: "E eu vim para um lugar vazio, e eu vi lá nenhum céu acima, nenhuma terra abaixo, mas um lugar caótico e terrível." Enoque, capítulo 21, de 1-2. Um anjo também mostrou a Enoque as reservas dos ventos e a pedra angular da terra. "Vi os tesouros de todos os ventos."
Vi como ele havia fornecido com eles toda a criação e os fundamentos firmes da terra. E eu vi a pedra angular da terra, vi os 4 ventos que levam a terra e o firmamento do céu. E vi como os ventos estendem as abóbadas do céu e têm sua posição entre o céu e a terra. Estes são os pilares da terra. Vi os ventos do céu que se transformam e trazem a circunferência do sol e todas as estrelas em sua posição. Enoque, capítulo 18, de 1 ao 4. O sol e a lua. Os Salmos, capítulo 19, do 4 ao 6, sugere que o sol esteja oculto nas extremidades da terra até a hora de levantar. Enoque expande essa ideia. No seu livro diz que ele viu os armazéns do sol e da lua, de que lugar eles saem e também de que lugar regressam. Além disso, mantém a fé um com o outro, de acordo com o juramento, se põem e se levantam. Enoque, capítulo 41, versículo 5. Enoque analisa os movimentos solares em detalhes e explica por que os aparentes azimutes de sua origem e configuração variam de acordo com a estação. A explicação encontrada na seção chamada O Livro dos Luminares Celestes começa assim: este é o primeiro mandamento dos luminares. O Sol é uma luminária cuja saída é uma abertura do céu, que está localizada na direção leste, e cuja entrada é outra abertura do céu localizada no oeste. A lua também se levanta e se põe através das mesmas aberturas, e são guiadas pelas estrelas. Todos eles estão dispostos um atrás do outro em uma ordem constante. Primeiro sai a grande luz, cujo nome é Sol. Sua redondeza é como a redondeza do céu e está totalmente cheio de luz e calor. O carro no qual ele sobe é conduzido pelo vento que sopra. O sol se põe no céu, no oeste, e volta para o nordeste para ir para o leste. É guiado para que chegue na porta oriental e brilhe na face do céu. Enoque, capítulo 72, do 2 ao 5. As aberturas no cofre do céu, no leste e oeste, correspondem às estações do ano. Enoque, capítulo 73, versículo 1. E depois dessa lei, vi outra lei que trata de uma luminária menor, que se chama lua, e sua circunferência é como a circunferência do céu, e seu carro em que viaja é impulsionado pelo vento, e se dá luz em medida definida. E sua saída e pôr do sol mudam a cada mês, e seus dias são como os dias do sol, e quando sua fase é uniforme, ou seja, cheia, equivale a 1/7 parte da luz do sol. Em Enoque, capítulo 78, versículo 3, diz: estas são as duas grandes luminárias, sua circunferência é como a circunferência do céu, e o tamanho da circunferência de ambos é similar. Na circunferência do Sol há 7 porções de luz, que se agregam mais que a Lua, e em medidas definidas, se transferem até que a 7ª porção do Sol se esgote. Segundo o livro de Enoque, o Sol não é gigantesco e nem está a milhões de quilômetros de distância. A Lua também não é tão grande quanto disseram, e está muito mais perto do que nos ensinaram na escola. As estrelas. Assim como a Bíblia, o livro de Enoque representa as estrelas como seres antropomórficos viventes. Os filhos dos deuses também são tratados nesse livro e estão associados com as estrelas. Isso é consistente em Jó, capítulo 38, versículo 7, que diz que quando se colocou a pedra angular da terra, as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram em voz alta. Em Mateus, capítulo 24, versículo 29, e Apocalipse, capítulo 6, versículo 13, lidam com as estrelas que caem na terra. A imagem vem de Enoque, mas Mateus e João omitem alguns detalhes. Em Enoque, capítulo 88, versículo 1, uma estrela que caiu do céu é capturada, com as mãos e os pés atados, e lançada no abismo. Alguns versículos depois diz: outras estrelas, cujos órgãos sexuais eram como os dos cavalos, também com os pés e mãos atados, se lançam nas fossas da terra. Enoque, capítulo 88, versículo 3. A maioria das estrelas faz os seus movimentos noite após noite.
Algumas estrelas nunca se põem, e a Enoque mostraram os seus carros. Enoque, capítulo 75, versículo 8. As estrelas que se levantam e se põem conseguem fazer isso através de aberturas na cúpula, assim como o Sol e a Lua. De acordo com o primeiro capítulo de Enoque, Deus tem um universo apertado e as estrelas que não chegam a tempo são jogadas na prisão celestial. Mostrando a Enoque uma cena infernal, o anjo Uriel explica: este lugar é o fim e o último céu da terra, é a prisão das estrelas e os poderes do céu. E as estrelas que rolam sobre o fogo são as que transgrediram os mandamentos de Deus desde o início de sua ascensão, porque elas não chegaram a tempo. Enoque, capítulo 18, do 14 ao 15. Enoque não foi informado de que a sentença será levantada mais tarde, mas Uriel mostrou outras estrelas que transgrediram os mandamentos do Senhor, através dos quais estiveram passando tempos difíceis durante 10 milhões de anos. Enoque, capítulo 21, versículo 6. Para Enoque também foi mostrado um lugar ainda mais terrível, uma prisão de fogo onde os anjos caídos foram aprisionados para sempre. Enoque, capítulo 21, versículo 10. Enoque tem muito mais a dizer sobre a natureza dos céus, da terra, do sol, da lua, das estrelas. Influenciou profundamente a escatologia cristã. É uma leitura necessária para qualquer pessoa que tente entender o pensamento religioso hebraico no início da era cristã. A Bíblia tem muitas descrições semelhantes às mencionadas em Enoque. Este livro antigo parece simplesmente confirmar e tratar essas questões como um livro escrito que ainda não é válido. Do seu contexto geográfico e histórico, seria de esperar que os antigos hebreus tivessem uma cosmologia da Terra plana. De fato, desde o início, os cristãos ultra-ortodoxos conheciam bem a Terra, argumentando que acreditar no contrário é negar a verdade literal de toda a Bíblia. Os estudiosos da Bíblia, com pontos de vista notadamente rebeldes, concluíram independentemente que os antigos hebreus tinham uma cosmologia da Terra plana, muitas vezes derivando apenas esta visão das Escrituras. Suas conclusões foram dramaticamente confirmadas pela redescoberta do livro de Enoque.